Vamos lá, galera. Então é hoje, hein? Flamengo e Fluminense aí faz a final do Carioca, né? O Flamengo precisa dar uma resposta aí dos últimos acontecimentos aí do Flamengo, né? Vocês já sabem. Então vamos ter aí a primeira escalação do Léo Jardim. Vamos ver quem o Léo Jardim vai mandar para campo, né? Espero que os jogadores aí mostrem empenho dessa vez com esse novo treinador. Não sei se está mostrando empenho, enfim, muitas coisinhas que a gente não conhece dos bastidores. Mas vamos torcer que o Flamengo aí faça uma boa partida e, é claro, saia com o título. Beleza? Se inscreva, deixe seu like. É um prazer ter você com a gente todos os dias, você rubro-negro e você anti-rubro-negro. Bora acompanhar. De serem tocados os clubes, um pouquinho mais caótico, o outro um pouco mais de equilíbrio, mas isso não quer dizer que não tenha críticas, que não seja difícil, que não tenha pressão, mas ambos têm conseguido serem soberanos nos seus estados e também nacionalmente, internacionalmente. Os principais títulos nos últimos anos são de Flamengo e Palmeiras. Sem dúvida alguma. Equipes que certamente a gente vai seguir apontando com favoritismo para as principais competições do calendário nacional e sul-americano. Vamos colocar na tela os dados, né? Começar falando desse Fla-Flu, Fluminense e Flamengo, nesse domingo, com transmissão do Sport TV. Jogo único, né? Às 6 horas da tarde no Maracanã. Vamos colocar os números, né? As últimas finais para a gente mostrar um domínio até fora do padrão, né? Se a gente pegar o Campeonato Carioca, claro, né, a história do Campeonato Carioca, vários clássicos diferentes já estiveram nessa final, mas é o sexto em 7 anos. A gente está vendo em 2020 o Flamengo terminou campeão, né? Uma sequência que o Flamengo teve de 3 títulos. Em 2019 foi contra o Vasco, mas em 2020 e 2021 contra o Flamengo. O Fluminense vence em 2022 e 2023, e aí 2024 é o ponto fora da curva, né, desse clássico. O Flamengo passa pelo Fluminense na semifinal e encara o Nova Iguaçu na decisão e é campeão. E no ano passado, o Flamengo também campeão do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Vamos colocar no papo a Luísa Sá, setorista do Flamengo lá no GE. Globo, para a gente falar sobre esse início de era Leonardo Jardim, né? Uma semana turbulenta, claro, para o Flamengo, né? Mais uma, né, Luísa? Quem cobre o dia a dia do Flamengo não tem vida fácil. Bem-vindo ao Tá Na Área, boa noite para você. A gente fica, claro, se perguntando como vai jogar esse time do Leonardo Jardim, mas acho que a resposta vai vir só em campo. A gente consegue ter uma ideia uma hora antes do jogo, né? Que a escalação oficial é divulgada, mas é claro, né, que há uma expectativa por algumas mudanças, né, depois da saída do Felipe Luiz. Tudo bem? É isso, boa noite, Bené, Coutinho, Grafite, todo mundo que está assistindo a gente. O Jorginho hoje teve uma entrevista coletiva da final do Carioca e ele falou assim, o que é comum no Flamengo? E de fato, né, depois dessa semana caótica que todo mundo teve, isso é bem representativo para o que é o clube sempre, né? Eu ia falar nos últimos anos, mas é meio que sempre assim. Mas a expectativa para como o Leonardo Jardim vai armar esse time é meio que geral, né? O próprio Jorginho falou que pode ter aquele elemento surpresa por ser um novo trabalho para o Fluminense, né? A forma como o Flamengo vai jogar, aquela expectativa para saber como é que isso vai acontecer. O estudo do Fluminense fica certamente mais difícil, mas para o próprio Flamengo também é mais complicado porque é um novo trabalho, são novas ideias. O Leonardo Jardim, na coletiva de ontem, deixou claro também que ele não pretende fazer essa transição de uma maneira muito, muito rápida, né? Muito repentina, porque vai tentar aproveitar, sim, algumas coisas do trabalho do Felipe Luiz para que os jogadores também não tenham essa mudança, consigam assimilar, né, essas mudanças também, mas vai, sim, implementar o seu trabalho. O Jorginho falou da primeira impressão do Leonardo Jardim, que foi muito boa, que os jogadores estão entendendo, né, os conceitos, as ideias, que é um treinador que tem muito claro o que ele quer para o time, então é um processo de transição. Claro, o Flamengo teve a sorte, talvez, de ter uma semana bem cheia, né, livre também, desde segunda-feira até aqui teve alguns treinamentos com o Leonardo Jardim, justamente para começar a entender essas ideias, entender exatamente o que esse novo treinador vai querer, um tempo de descanso também para esses jogadores, mas acho que todo mundo está vivendo esse momento de esperar o que vai ser esse novo Flamengo, depois dessas ideias, principalmente para adaptar alguns jogadores que ainda estavam ali tentando entrar no ritmo, né, principalmente o Paquetá aí, que é um que a gente pode citar nessa adaptação aí ao estilo de jogo do Felipe Luiz. Agora a gente vai entender como o Leonardo Jardim pensa esse Flamengo, o que ele quer para esse Flamengo nessa final do Carioca. Dá pra gente cravar que é o primeiro técnico na história do futebol brasileiro que estreia depois de um 8-0, né? Favorável ao time que ele vai comandar, né? O Felipe Luiz caiu depois da goleada pra cima do Madureira no jogo da volta do Campeonato Carioca, Grafa. Quero até te perguntar, né? Se você já viveu algo parecido, né? De um treinador assumir as vésperas, não necessariamente de uma final, mas de um jogo decisivo. E
por mais que ele tenha alguns dias de trabalho, é complicado você mexer em muita coisa, né? Claro, o Flamengo, ele perdeu os títulos que ele disputou nessa temporada, a Supercopa e a Recopa, né? Mas era um time que, né, a gente já sabia que tinha qualidade, o time tinha a cara do Felipe Luiz. Leva um tempo para o Leonardo Jardim colocar essa cara dele no time do Flamengo, né? E às vésperas de uma final, como que o jogador, como que o elenco absorve esse tipo de mudança? É diferente porque é um jogo de final, né? É um jogo decisivo, jogo único, não tem um jogo da volta, então ele precisa manter um padrão da maneira como a equipe vem jogando, lógico, com alguns ajustes ali, uma peça diferente da outra. Outro dia até vazou uma foto de uma prancheta dele com alguns nomes ali e tal, mas eu acho que ele não vai mudar muito não, mas com o tempo, com o trabalho diário, dia a dia, a volta do Campeonato Brasileiro na próxima semana e o trabalho a longo prazo, ele vai começar a moldar a equipe do acordo da maneira como ele gosta de jogar, como ele gosta de atuar. Eu acho que não vai haver tanta mudança, porque é um elenco de característica bem peculiar, que gosta de jogar com a bola, de ter a bola. O Jardim mostrou em outros clubes seus trabalhos, que ele sabe jogar sabe montar esquemas tendo a bola, jogar sem a bola, ser uma equipe mais reativa. Mas eu acho que ele tem tudo para fazer uma grande temporada no Flamengo, até pelo elenco que o Flamengo tem. Em 2004, no São Paulo, o Leão sai no momento que a gente estava vivendo um bom momento. A gente estava bem na fase de grupos da Libertadores. Não, já havíamos passado para a fase finais de Libertadores, já havíamos sido campeões paulista, e ele sai, né, para ir para o Japão e o Autuori chega, né? E não estava vivendo um momento ruim, um momento que necessitava mudança. Foi a única vez que eu passei por uma situação parecida como essa. As outras vezes era sempre que o time estava num momento ruim e houve a troca de comando. É isso, e agora às vésperas de um jogo único, jogo decisivo, né, Coutinho? Claro que a gente tem a expectativa, a gente começa a analisar, né, quem vai ter mais minutagem, talvez, com o Leonardo Jardim, quem vai perder espaço, mas eu acredito que não seja no domingo que a gente vai começar a ter essas respostas com exatidão. É difícil até ter esse tipo de resposta, muito até difícil. A longo prazo, né? E lembrando que o segundo jogo do Leonardo Jardim pelo Flamengo já vai ser contra o Cruzeiro, né, no Campeonato Brasileiro, no meio de semana, né? Essas coincidências da vida, né? Cara, assim, é muito difícil fazer esse raciocínio, porque a questão da capacidade técnica do jogador, ela se impõe muitas vezes ao que o treinador fez na maior parte da carreira. Vou dar um exemplo aqui. Eu ouvi muita gente falando, o Jorginho pode perder espaço porque ele gosta de volante que tem mais pegada para marcar. Cara, olha a bola que o Jorginho joga, o Jorginho vai perder espaço aonde? Né? Qual volante no Brasil tem a capacidade de enxergar o jogo como ele enxerga, encaixar passe mais à frente? Desculpa, acho que isso não vai acontecer. Né? Talvez ele pense num jeito de jogar. Eu também não acredito nisso de vou manter o que o Felipe fez. Tudo bem, no início ele pode até tentar fazer isso. Mas um time não joga de um jeito porque o treinador manda os jogadores jogarem, né? Ele joga de um jeito porque ele treina para jogar daquele jeito. Né? Aquilo ali é instigado no dia a dia. Uma série de exercícios, uma série de motivações no dia a dia para você chegar no jogo e repetir aquilo que você faz no dia a dia. Não adianta o cara chegar e falar, pode até tentar fazer, mas se ele não está treinado para fazer aquilo ali, se ele perdeu aquele treino para fazer aquilo, ele não vai conseguir. Então acho que não dá para resumir o Leonardo Jardim também, pegar só o trabalho dele no Cruzeiro e dizer, não, olha, é um treinador que gosta que o time jogue só em contragolpe. Porque o próprio Cruzeiro do ano passado, ele não era desorganizado para jogar com bola, não. Ele fazia mais gols de contra-ataque. Ele se sentia mais confortável assim. Mas se você pega ao longo da carreira dele, provavelmente você vai pegar outro time que tinha mais a bola, que era dominante da forma que o Flamengo foi com o Felipe Luiz. Até porque faz parte, né, quando a gente fala de um técnico renomado, que rodou tanto pelo mundo, né, ter repertório também, né? Tem que ter. E, assim, é claro que ele tem, né? Sim. Um treinador chega ao nível que ele chegou sem ter esse repertório. É questão de observar, tentar analisar o dia a dia e ver de que maneira ele vai colocar em prática as ideias que ele tem para o time do Flamengo. Mas essa história de que determinados jogadores que têm muita qualidade perderão espaço, a não ser que eles estejam mal fisicamente, que eles estejam mal tecnicamente. Mas caras como Jorginho, Arrascaeta, num time do futebol brasileiro hoje, eles sempre vão ter espaço, pelo talento altíssimo que eles têm. Tô contigo nessa. Vou colocar no papo também o Marcelo Neves, né? Pra gente ter um setorista de cada lado agora no nosso telão. O Marcelo Neves, que cobre o dia a dia do Fluminense no GE. Globo. Marcelo, boa noite pra você. Bem-vindo ao Tá Na Área. Falar um pouquinho desse time do Zubeldia, que tá de volta, né? O Zubeldia, né, cumpriu suspensão no jogo da volta da semifinal contra o Vasco, né? Se exaltou no jogo da ida, invadiu o campo e tudo mais. Mas estará à beira do gramado no Maracanã nesse domingo, comandando um dos times que a gente aponta
como destaque nesse início de temporada, nesses primeiros meses de 2026. Tudo bem, cara? Tudo bem, Bené? Salve, os amigos está na área, salve a Luísa, companheira aqui de GE. Pois é, o Fluminense a gente pode dizer que é um dos times sensação nesse início de temporada pelo futebol praticado e também pelos recordes que o Zubeldia tem quebrado. Ele se tornou, nesse ano, o recordista de vitórias seguidas em casa na história do clube. Ele ficou a uma vitória de igualar o recorde de vitórias seguidas em clássico. Então, se o momento do Flamengo é de caos, o momento do Fluminense é de extrema positividade. Isso decide uma final? Não decide uma final. É isso que o Fluminense trabalha para manter. O Fluminense fica no chão porque sabe que mesmo com a crise dentro do Flamengo, é um time de muita qualidade e é um time que numa bola pode resolver uma final. Você falou do Zubeldia, o Zubeldia foi expulso no jogo de ida da semifinal contra o Vasco, foi ao STJD, o STJD deu apenas uma advertência do Zubeldia, ou seja, ele vai estar no gramado sim e vai treinar o Fluminense nesse Fla-Flu decisivo. Ô, Grafa, e aí essa questão, né, que a gente fala sempre, pode até parecer um clichê, mas é verdade, né? Um jogo único, um clássico, ele nivela as coisas. E a gente está falando de dois times que têm qualidade. E a gente já falava, por exemplo, na própria semifinal, que o Fluminense vinha numa fase muito melhor que o Vasco. E o Fluminense flertou com uma decisão por pênaltis, por exemplo, nesse jogo da volta. O Fluminense estava perdendo o segundo jogo por 1-0 para o Vasco, até o Ganso fazer o gol da classificação. Então, de certa forma, tem recentemente uma mostra disso, né? Uma mostra de como o clássico equilibra as coisas, por mais que a gente elogie e com razão o time do Zubeldia nesses primeiros meses. É verdade, o Coutinho trouxe na abertura do programa, né? Normalmente o Fla-Flu, historicamente, o time que chega em condições adversas, vivendo um momento ruim ou que não tenha tanta a condição de ser o favorito na partida, acaba vencendo. Mas o Fluminense, pelo que vem fazendo nessa temporada, como terminou a temporada passada, o credencia a fazer um jogo equilibrado contra o Flamengo, sim. Por mais que o Flamengo tenha muita qualidade de elenco, de jogadores, qualidade técnica, individual e coletiva. E lembrar que o Fluminense, na era Felipe Luiz, foi o clube que mais venceu o Flamengo, né? Na era Felipe Luiz, o Felipe Luiz sempre teve dificuldade contra... Desde 2019. Desde 19, né? É o time que mais vence. São 14 vitórias. Ou seja, então equilibra muitas coisas, equilibra isso, entra em campo, os jogadores, o treinador trabalha com isso, né? O mental dos atletas, então não dá para cravar, ainda mais sendo um jogo único. Vencer o Flamengo em 180 minutos não é fácil, é difícil vencer o Flamengo em 180 minutos. E o Fluminense já mostrou isso em outras decisões. Em jogo único, então, fica mais equilibrado ainda. E a gente fala, né, os elogios acho que são justos, né, Coutinho? Falando até do fim da temporada passada, por mais que seja frustrante para o torcedor do Fluminense a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, mas é um trabalho do Zubeldia que vem mostrando uma evolução, né? Acho que a gente fala até de destaques individuais, a gente pode falar do Martinelli, do próprio Lúcio Acosta, que também é um jogador que entra muito bem nesse time. Eles são potencializados porque a engrenagem está funcionando também, né, na era Zubeldia. Um trabalho muito bom, cara. Por mais que eu acho que nos clássicos contra o Vasco na semifinal, o Fluminense não jogou aquilo que podia. Em nenhum dos dois jogos. Até no primeiro jogo, acho que esteve um pouco abaixo daquilo que poderia, no segundo mais ainda. Mas se você pega a regularidade do Fluminense desde que o Zubeldia assumiu o time no ano passado, e também já contabilizando essa temporada com novos jogadores e sem o Thiago Silva, que é uma coisa importante para a gente falar, é uma regularidade altíssima. O Fluminense tem feito um ano muito bom até aqui, é o início ainda, mas é bem promissor pela forma como o time joga. O Fluminense consegue se comportar de maneiras diferentes, sabe jogar com a bola no campo de ataque ali, tentando pressionar o adversário, sabe marcar a saída de bola, sabe marcar um pouco mais atrás. Tem jogadores com potencial para isso, né? Você tá falando de um lado do campo que tem Canóbio e outro tem Serna. Caras que ajudam muito defensivamente, que tem força, tem velocidade para puxar a transição várias vezes ao longo do jogo. Eu acho que, assim, a grande carência do ano passado era, de fato, um centroavante, né? O Everaldo vinha mal, o Cano, as voltas com lesão, ainda não conseguiu voltar. O John Kennedy mal também ano passado. Esse ano o John Kennedy melhorou o nível. A chegada do Castilho certamente vai acirrar a briga pela vaga ali. Não sei quando o Cano vai voltar, né? E de que forma vai voltar. Mas não dá para descartar nunca. É um artilheiro histórico da trajetória do Fluminense. Mas é o tipo de time que, nesse momento, é mais confiável. Eu não consigo olhar para esse clássico hoje e falar que o Flamengo é um favorito. O Fluminense, para mim, tem um leve favoritismo para esse jogo pelo histórico recente. Eu me baseio muito nisso. A regularidade recente do time.
Você falou do John Kennedy, vem aparecendo com gols em clássicos, né, nesse Campeonato Carioca. Vamos colocar na tela o provável time, começar pelo lado do Fluminense, né, que no papel é o mandante desse jogo único na final do Campeonato Carioca, né? O time provável é bem parecido com os últimos, né? Acho que já tem um desenho muito bem estipulado, o Zubeldia, para essa final nesse momento, né? Falando, né, do Fábio no gol, Samuel Xavier, que é o lateral direito, né, capitão desse time, inclusive. O James aí tem uma dúvida, né? Freitas, que está numa má fase, vem sendo alvo de algumas críticas, né? Inclusive foi nítido no jogo da volta da semifinal algumas vaias vindas das arquibancadas, né? Se joga o Freitas ou se joga o Ignacio, com o René na lateral esquerda. No meio-campo, o Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, e aí à frente, Serna, Canóbio e John Kennedy. Esse é o time provável do Luiz Zubeldia para essa final. Até aproveitar a presença do Marcelo, né? A gente fala já há algumas semanas, né, Marcelo, dos reforços do Fluminense para essa temporada. Dois deles agregam muito, por exemplo, quando o Zubeldia precisa mexer. A gente até imaginava, talvez, que pudessem ser peças titulares. Estou falando do Arana e do Savarino. O Savarino é uma ótima peça que o Fluminense tem no banco de reservas nesse momento. O James chega, né, com uma duríssima missão de substituir o Thiago Silva e já é titular do Fluminense nesse início de temporada. E aproveitando o gancho, né, dos reforços, tem reforço sendo anunciado hoje, mas os que chegaram, né, falando inclusive do Castilho, o reforço lá para frente, né, centroavante, ainda não estão à disposição nessa final, né? Exatamente. Eu acho que a questão dos reforços do Fluminense é que o Zubeldia terminou um ano de 2025 muito bem e começou muito bem em 2026. Então eu acho que o maior exemplo é o Guilherme Arana. O Guilherme Arana chegou para ser titular no Fluminense. E a gente aqui, todo mundo na mesa, não tem dúvida da qualidade do Guilherme Arana. Só que o René não deu brecha. Apesar do pênalti perdido na semifinal contra o Vasco, o René vem colecionando não atuações regulares, mas boas atuações pelo Fluminense. Então o Guilherme Arana ainda não conseguiu ter essa brecha, tem sido utilizado quando o René precisa ser poupado, ou como um ponta. Nos clássicos contra Vasco e Botafogo, que o Fluminense teve um jogador a menos, o Guilherme Arana entrou como ponta, como auxiliar do René ali defensivamente. O mesmo vale para o Savarino. O Savarino tem até menos tempo ainda de Fluminense do que o Arana e tem visto uma concorrência que, apesar das críticas do setor ofensivo, ainda não deu um encaixe total com o Savarino. Então acredito que naturalmente ao longo do ano eles vão acabar virando titulares. Mas nesse momento a concorrência tem fechado a porta e eles têm sido uma ótima opção no segundo tempo. Sobre os reforços contratados, o Julián Milán e o Rodrigo Castilho e o Alisson, que foi anunciado hoje pelo Fluminense, não vão estar nessa final porque chegaram depois do período de inscrição, mas se adequam nessas necessidades que vocês falaram bem na programação. O Fluminense, desde o início da janela, tinha o foco principal era um nome para a zaga para substituir o Thiago Silva e um nome para o ataque para suprir a presença do Everaldo. O Everaldo acabou negociado com o Bahia e só tinha o John Kennedy como o jogador apto a atuar. Chegou o Rodrigo Castilho, que a gente já falou muitas vezes aqui no Tá Na Área, foi campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo, e o Julián Milán, que é um zagueiro promissor do Nacional do Uruguai, que é considerado o melhor do país. Não vão estar nessa final, mas pro longo da temporada, acredito que vão ser dois titulares absolutos assim do Fluminense. E só para complementar rapidinho o que o Coutinho falou, o Cano ainda não tem previsão de volta, mas já chega um zum na gente de que ele pode sim ser relacionado para essa final. Ele já tem treinado há algum tempo, está se recuperando de uma artroscopia no joelho direito, ele já está liberado pelo departamento médico. A questão é que ele precisava de condicionamento físico. Ele já vem algumas semanas treinando com o elenco principal. Então já tem chegado para a gente alguns boatos de que o Cano pode ser relacionado. Ainda não está confirmado, mas confirmando a gente vai trazer tudo aqui no GE e no Sport TV. É isso, a gente segue de olho no GE. Globo. Vamos colocar também a escalação provável do time do Flamengo e aí já deixando claro também que são muitas dúvidas, né? A gente não sabe como o Leonardo Jardim pensa, ele não tem mostras, né, recentes. Eu acho que nesse momento, velho, nem o Leonardo Jardim sabe o time que ele vai botar. Pode ser, exatamente. Ele pode ter uma ideia, né? Algumas dúvidas, vai ter treino amanhã ainda. A gente tem aí um desenho, né, com Rossi, Varela ou Emerson Royal pela direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro com Everton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá, Samuel Lino, Plata ou Luiz Araújo e o Pedro como centroavante desse time, mas a gente sabe que as opções são muitas, né, Luísa, para falar desse time do Flamengo. Alternativas, pelo menos, não faltam, né? O leque do Leonardo Jardim, nesse momento, é muito vasto. Ainda é difícil projetar o que ele vai pensar para esse time. O Leonardo Jardim teve um treino ontem, teve um treino hoje também e vai ter um amanhã para fechar, de fato, o que ele pensa para essa final, né? A gente realmente é uma escalação completamente provável ainda, possível, na verdade, que o Flamengo tem para esse jogo. Vai ter todo mundo à disposição, exceto o Saúl, né? Que continua na recuperação da cirurgia no calcanhar.
mas é um time ainda que a gente ainda está tentando entender as ideias, né? Ele ainda não esboçou essa equipe que ele pretende para o jogo com o Fluminense, está fazendo testes de fato. Teve o que o Coutinho falou, né, da foto ali vazada, mas são testes, é um momento de testes ali para ele entender que time que ele quer, como é que os jogadores vão se apresentar também, quem ele vai ter à disposição, como é que esses jogadores estão fisicamente, tudo isso. O Leonardo Jardim está aproveitando aí esses dias, né, esses poucos dias que ele teve para entender em que momento ele vai estar e, enfim, que tipo de jogadores ele tem nas mãos. Mas amanhã talvez a gente tenha um pouco mais de informações, talvez, não sei, mas ainda é um time muito no campo das dúvidas para saber como ele vai armar essa equipe e o que ele espera do Flamengo, como ele espera formar esse Flamengo de fato depois do trabalho do Felipe Luiz, que vocês falaram que é o primeiro treinador que começa já numa final, né? O Felipe também começou no jogo decisivo, naquela semifinal contra o Corinthians na Copa do Brasil, então o Flamengo tá gostando desse negócio de começar com treinador em jogos importantes, né? Tomara que não se torne uma tendência, porque aí o nosso trabalho fica muito mais difícil. Sem dúvida é isso. O Felipe Luiz teve 2 etapas lá na Copa do Brasil 2024. Eu tenho aberto aqui, claro que a gente está com a possibilidade de time titular do Flamengo, estou aberto aqui com o Você Escala, que é a interatividade lá do GE. Globo, pelo menos para a gente ouvir a voz da torcida que está lá no GE. Globo acompanhando o noticiário do Flamengo. A escalação da torcida nesse momento, claro que não é uma votação para colocar em campo na final, mas tem Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Alexandre, ou seja, já tem uma pequena mudança na zaga. Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá, Arrascaeta, Pedro e Everton Cebolinha. Então a gente consegue ver pelo menos uma ideia de boa parte da torcida, claro, né, que vota pouco, por exemplo, no Samuel Lino e no Plata nesse momento. Então a gente pode colocar, pelo menos no termômetro, e acho que a gente vem observando isso também por desempenho, talvez o Cebolinha. Os jogadores que estão melhor. O Cebolinha merecendo mais, talvez. É o time ideal pedido por torcedores, por parte da imprensa, né? Porque ele tinha essa dúvida do Lino com o Everton Cebolinha, e o Cebolinha vem mostrando que está num momento melhor, né? Está num começo de temporada melhor. Eu acho que ele vai por essa opção também, de escalar os melhores que estão fisicamente e tecnicamente também para o jogo. Que o Flamengo tem uma cara... Para a final da Libertadores existia um pedido de muitos torcedores que ele começasse. Acho até que o Lino jogou bem. O Flamengo aí vai enfrentar o Fluminense. Obviamente, vamos torcer que o Flamengo saia com a vitória, né? Se inscreva no canal, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tamo junto. E valeu, rapaziada!